Pelo segundo dia consecutivo, passageiros do transporte aéreo brasileiro enfrentam atrasos e cancelamentos. É a segunda vez no ano que uma companhia aérea altera os voos por falta de tripulação. O problema pode ser a escassez de profissionais qualificados. Hoje, novamente, os passageiros da Webjet enfrentaram atrasos e cancelamentos em todo o país. Em torno de 30% dos voos da companhia sofreram alteração. A espera nas filas de check-in chegou a 6 horas. Caos aéreo é um caos de desrespeito e não é mais possível conviver com esse absurdo. A situação é a mesma enfrentada em agosto desse ano no chamado apagão da Gol. O problema acontece porque os funcionários excedem as normas internacionais que prevêem um limite de horas voadas por mês. E para não receberem multas, as companhias deixam de cumprir os voos previstos. Para a Associação Nacional em Defesa dos Passageiros, o problema começou em 2006, quando a Agência Nacional de Aviação Civil permitiu o fechamento da Varig. Na época, foram perdidos em torno de 12 mil profissionais. E os reflexos estão sendo sentidos agora. As companhias aéreas estão cancelando os voos por falta de mão de obra qualificada. Mal comparando, é como se tivesse dinamitado a rodovia, ao se permitir a destruição da malha aérea. Então, o retorno à situação normal hoje depende de tantos fatores que não se acredita que uma solução possa vir antes que se consiga formar toda essa mão de obra. Eu não vejo solução em menos de 10, 20 anos. Os sindicatos dos aeronautas e dos aeroviários do país afirmam que as empresas aéreas não estão respeitando a carga horária dos funcionários. Cláudio Kafk diz ainda que o cancelamento dos voos é o último recurso utilizado pelas empresas para evitar as multas. Mas para ele, se os profissionais continuarem trabalhando desta forma, uma tragédia se torna inevitável. Isso, obviamente, acarreta estresse, acarreta sobrecarga de trabalho e, né, uma questão colateral que é a questão da segurança de voo. Obviamente que o trabalhador que trabalha com sobrecarga, sobrecarregado, ele vai ter mais chance de errar. E essa é uma grande preocupação que os sindicatos do setor aéreo vêm tendo ao longo do último período. Por nota, a Webjet informou que a situação nos aeroportos de todo o país hoje foi absolutamente tranquila e que nenhum voo foi cancelado. Disse ainda que os cancelamentos divulgados pela Infraero foram feitos ao longo do mês de setembro e todos os passageiros já foram reacomodados em outros voos da própria Webjet ou realocados para outras companhias aéreas. Concursados da SUSEP estão há 30 dias acampados em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre. Com faixas e cartazes, 20 pessoas de várias cidades do interior estão acampadas na Praça da Matriz como forma de protesto. Eles foram aprovados no concurso para agente penitenciário e reivindicam a nomeação. 1.500 aprovados ainda aguardam a chamada para começar a trabalhar. Atualmente, o déficit no estado chega a 3.800 agentes prisionais. A governadoria da Crucius deve chamar 500 deles nas próximas semanas. E o governo gaúcho anunciou hoje que vai fazer um novo concurso para preencher 3.678 vagas para policiais militares. O edital deve ser lançado na próxima semana. Ainda não há data para a realização das provas. Está disponível para os porto-alegrenses mais uma unidade do serviço Tudo Fácil. O posto de atendimento foi inaugurado nesta tarde na Avenida Venceslau Escobar, zona sul da capital. Essa nova unidade tem como objetivo distribuir melhor o número de atendimentos, que chega a 8.000 por dia. A Central de Serviços ao Cidadão Tudo Fácil possibilita a população ter acesso a diversos serviços referentes à carteira de identidade do trabalho, além da retirada do CPF e serviços do Detran. O Tudo Fácil tem outros 2 locais de atendimento, na Zona Norte e no centro de Porto Alegre. A Polícia Civil divulgou hoje o retrato falado de um dos suspeitos pela morte do taxista Rodrigo João Santos Alves, de 31 anos, no último final de semana em Porto Alegre. Segundo uma testemunha, o criminoso aparenta ter 16 anos, é branco e tem cabelo curto e castanho claro. O jovem tem cerca de 1,70 m de altura. Ele usava jaqueta e boné escuros no momento do crime.
No Rio Grande do Sul, morre cerca de um taxista por mês vítima de assalto neste ano. Para falar sobre esse assunto, no estúdio do Ubra Notícias está o presidente do Sindicato dos Taxistas, Luiz Nozari. Seja bem-vindo, Luiz, aqui nos estúdios do Ubra Notícias. Esse ano até agora já morreram 9 taxistas no estado. Mas como do ano passado para cá, nós vimos que aqui em Porto Alegre houve uma redução até agora. Esse ano houve apenas uma morte de taxista. É possível que os criminosos, as pessoas que cometem esse tipo de crime, estejam migrando para fora da capital? Veja bem, você dissesse apenas um. Então, nós estamos numa situação tal, em termos de segurança, que quando morre um, nós dissemos apenas um. Exatamente. De fato, nós tomamos algumas medidas em função de uma parceria com a Brigada Militar, onde nós temos inclusive um panfleto que é distribuído com dicas para o taxista. Adotamos outras estratégias que não são divulgadas na imprensa, porque o marginal também ouve e vê rádio e TV. E isso fez com que nós tivéssemos uma redução drástica em relação ao ano de 2009, onde tivemos 6 mortes. Mas o marginal ele não muda de profissão, ele muda de estratégia e muda de local. Como nós não conseguimos tomar a atitude que nós consideramos a única possível de realmente nos dar segurança, que é tirar o marginal das ruas e botá-lo na cadeia, como nós não conseguimos acabar com a impunidade, todas essas medidas são paliativas. Nós sabemos que não vão resolver em definitivo. Nós estamos fazendo aquilo que é possível, mas estamos também investindo fortemente na possibilidade da retirada do dinheiro do táxi. Sem o dinheiro não tem atrativo. Como outros modais de transporte, bancos, segmentos do comércio estão se protegendo, o marginal termina apelando para o táxi, que é um caixa eletrônico ambulante, onde facilmente ele adquire 50 ou 100 reais até para satisfazer o seu vício, porque esses que assaltaram o Rodrigo provavelmente são adolescentes, provavelmente são viciados. Mas, Luiz, só uma pergunta te interrompendo rapidamente. Os taxistas pedem blitz da Brigada Militar 24 horas. Hoje em dia, uma blitz, os passageiros são revistados ou apenas o profissional taxista? Eu tenho aqui um ofício de julho de 2007, encaminhado para o secretário de Segurança, onde nós pedimos as blitz e colocamos os locais mais perigosos. Mas nós sabemos que isso não resolve, a não ser por um certo tempo. Sempre que há uma morte de um taxista, há um reforço na segurança por uns dias. Como o cobertor é curto, termina acontecendo que outros segmentos da sociedade reclamam a falta de policiamento e como a polícia não tem como atender todos, termina novamente nós sendo vítimas de assalto. Bom, eu repito, não tem solução para esse problema a não ser acabar com a impunidade e retirar o dinheiro do táxi. O resto, infelizmente, são paliativos e, lamentavelmente, com a morte do taxista às vésperas das eleições, isso se presta até algumas demagogias, certo. Alguns oportunistas, alguns políticos aproveitam isso para se promover e nós sabemos que não dá para vender ilusão. Segurança de verdade, só com o marginal preso e sem o dinheiro em circulação. Luiz, nós vamos continuar essa nossa entrevista no próximo bloco e também a seguir o frio volta ao Rio Grande do Sul e ainda os desfalques da dupla Grenal. Não perca, no próximo bloco essa entrevista continua. Está aberta ao público até o dia 24 de outubro a exposição Teatro de Rua, na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. A mostra é realizada pelos alunos de fotografia da Ubra Canoas.